Estamos aqui de cócoras mais uma vez. Eu, Bianca Rocha, junto com a minha parceira Fabiana Garcia. Linda, maravilhosa, as duas de rabo hoje. Né? A gente sem batom nos dentes. E de rabo, sempre de rabo. E hoje a gente está recebendo uma pessoa aqui para falar de um assunto que todo mundo pergunta pra gente. Você sabia que todo mundo pergunta pra gente? Essa é uma das assunto? perguntas que a gente sempre que a gente abre recebe. caixinha de perguntas, sempre que tem, ou então quando eu recebo uma paciente nova no consultório, quer saber qual é o máximo de horas de trabalho de parto que você já acompanhou e o mínimo. Elas sempre querem saber isso, né? Eu podia ter vindo aqui para falar do mínimo, então. E é inevitável essa lembrança. Né? Então você é o nosso estudo de caso aqui para responder a pergunta de todo mundo que sempre chega com essa curiosidade. Então, atenção, para todos que querem saber, hoje nós vamos falar do nosso caso. Do nosso parto. O parto mais longo da nossa história. Daniela Machado Pavan. A Dani não é só nossa paciente, não foi só nossa paciente, mas é minha cunhada também. Sim. Será que foi por causa disso? Sim. Você é da minha família? Será que foi porque eu fiquei muito nervosa que você era da minha família? Será isso? Eu não sei, eu fico com essa dúvida. Não, agora a gente já tem assim um trato. Quando a gente acompanha um parto que é de alguém muito conhecido, muito amigo, muito parente, uma vai regulando a outra. Não, eu mando ela embora. Eu mando ela embora, eu falo, sai daqui. Ou então, quando ela fala assim, não inventa. Não traz mais. Para. Não isso. Fala, tu não inventa de dar chilique. É comportamento de parteira. Nossa, não é de parente. Ela fica o pré-natal inteiro avisando. É paciente. Não inventa. Não inventa, você não inventa. Bianca, não inventa. Ela já começa, né? Porque eu acho que mexe, não tem como não mexer, com certeza. Né? Emocional, né? Com Nossa. certeza. Agora me conta, assim, como é que foi essa ideia de parir com a gente? A ideia foi pra mais quê, sua né? do que minha, na verdade. Eu forcei ela, gente. Teve uma... Teve um lobby? Teve. Bom, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Só verdades aqui. Sim. Bom, eu já tinha um filho, né? O Pedro, meu mais velho, que tá hoje com 9 anos. O parto dele foi cesárea. Foi tudo bem, não conhecia a Fabi ainda. Mas pra mim foi tudo bem e achei que era o normal ali, né? Você faz, enfim, o pré-natal, correu tudo bem. E no final, vamos marcar o parto, vamos. E assim, eu realmente não tenho o que falar. Correu tudo bem mesmo, foi tranquilo. Enfim, e aí, quando eu engravidei da Isabela, a Bianca, né, já atuava na profissão, e eu escutava muito as histórias que ela contava, enfim, e me interessava. E ela falou, você não quer? Ela se interessava nada, ela ficava, mas foi assim! Você tá doida há tanto tempo! Pessoa quer sentir essa dor. Mas assim, desperta a curiosidade, né? Sim. Com certeza. E aí, quando eu engravidei da Isabela, ela falou, você não quer ir conhecer a Fabi? O que você acha, Fabi? O que você acha? Queria Daí eu tirar falei ela... assim, mas como que é? Não é só parto normal, né? Falou, não. Vão me forçar, vão me prender, me amarrar. Ela Porque é falou, assim, não. né? Eu não sei, você quer Não essas sei, coisas. mas tá bom, eu vou lá. Foi exatamente assim, Foi. Exatamente. E fui. E aí, não era nem no Espaço Mãe ainda, né? Era uma outra verdade, clínica que é você verdade. trabalhava. Não tava lá ainda? Não. Tanto que até a Isabela Lá no nascer... Campo Belo ainda. Sim, foi lá. E, enfim, fui. E aí, a primeira consulta eu me encantei, assim, porque... Enfim, a gente ficou acho que umas 2 horas conversando, apesar de eu não ser a que mais procurava o parto. Tipo, nem tava tão interessada, Nem mas tava ficou tão 2 interessada horas. nessa parte, mas... Ela chegou, eu quero um parto, mas pode ser cesárea. Mas né? pode ser também, tá tá tudo tudo bem. bem, não tem problema. Enfim, mas aí eu acho que no decorrer, né, das consultas, enfim, você vai desmistificando muita coisa, né? Assim, coisas que você acredita, que você escuta falar. E você acredita que você escuta falar, porque eu nunca tinha lido mais sobre o assunto, pesquisado, enfim. E pra mim, eu tinha uma experiência anterior que tinha sido bom. Então, eu falei, tá bom. E aí, a gente foi trabalhando isso, né? Mas é curioso, porque a família também... tem muito receio. Mas como que... você vai esperar tudo isso? Mas acho que não pode esperar tanto. E mesmo sendo a sua família, você fala a sua família da sua parte, assim? Acho que todo mundo, pessoas Todos, né? próximas, assim, porque... Que eu duvidavam do Bianca, a própria Ninguém família. vai dar moral em Acho mim, que né, não. família? Valeu, hein, família? Tô sabendo agora disso, viu? Mas eu acho que as pessoas por isso, por até falta de conhecimento, até...
Ou nunca ter passado Medo, por né? isso, medo, né? Enfim. E aí foi. Foi Mas uma... eu lembro que quando você foi na primeira consulta, isso eu nunca mais esqueci. Você foi, aí ela me mandou mensagem, a gente se falou. Ela falou, nossa, gostei muito da Sim. Fabiana. Nossa, ela teve várias falas que, assim, pra mim fez sentido. Eu lembro que você tava muito assim, Sim. o que ela me disse faz muito sentido mesmo. Parece que fez já na primeira consulta fez um clique, assim, nossa, por que que... Isso é tão óbvio, né? De algumas falas, assim, de segurança, sobre o porquê que ela acredita nisso, porque é mais seguro. Então, você já vai se convencendo, né? Se eu tô falando de segurança, é difícil não ser convencido. Aí tá, ela super assim, nossa, que legal, né? A Fabiana mandou bem, né? Que ótimo, tô muito feliz. Aí vou falar com a Fabiana. Totalmente o contrário. Não foi totalmente o contrário. Calma, eu vou contar. A Fabiana falou assim, na época, a Fabiana era vegetariana. Não era? Era, você não comia carne. Mas agora você come? Como? Ah, tá bom. Bastante. Enfim, a Fabiana, na época, ela era vegetariana. Aí eu fui falar com ela, falei, e aí, como é que foi com a Dani, não sei o quê. Ela falou assim, ela é uma fofa, foi ótima a consulta, acho que ela gostou, né? Mas assim, ela quer um parto normal, assim como eu quero um bife. Jura? Então ela não vai voltar, não. Eu falei, caramba, Dani, não lembro disso, nunca. Eu nunca mais esqueci dessa fala. Eu falei, caramba, mas ela me falou super bem de você. Eu falei, bom, essa foi a impressão que eu tive, né? Bom, vamos ver se ela volta, né? Sim. A Fabiana sempre fala isso, né? Ela passa a primeira consulta com ela fala, essa paciente, primeira vez, mas não sei se ela volta, né? Não sei mesmo, é verdade. Mas assim, eu fui vendo, eu queria que você falasse um pouco disso, porque a gente tem até estatísticas que medem isso. Qual é a busca, o desejo que a mulher tem no início do pré-natal, o que acontece nesse pré-natal e no final. E o desfecho. Se isso muda. Então, assim, às vezes é uma mulher que chega numa assistência querendo um parto normal. Alguma coisa acontece nesse pré-natal que no final ela já não quer mais. Ela não se sente mais segura. E com você eu vi essa transformação. Eu queria que você falasse um pouco do que foi te convencendo, caminho, né? O que você sentiu desse pré-natal e dessa assistência que foi te desmistificando? Como que foi esse processo? Sim. Assim? Eu acho que em geral, foi o conhecimento, assim. Tudo que você me passava, eu confesso que eu não ficava, assim, muito lendo, indo atrás. Não era algo... E talvez, se eu tivesse uma próxima gravidez, faria, enfim. Mas foi o conhecimento. Então, toda consulta que eu ia, a gente esclarecia muita coisa, assim. Aí eu acho que eu perguntei... Tem uma frase que você me disse na primeira consulta e no dia do parto, que você falou assim, Dani, eu nunca vou correr nenhum risco com você. Ao menor sinal que tem algum risco com você ou com o bebê, a gente vai parar e vai fazer uma cesárea. Então, aquilo assim, me deu um conforto e você tornou a dizer isso no dia do parto e eu tava muito tranquila. Depois a gente vai chegar lá, estava cansada, mas muito tranquila, né? Confiante. Então, assim, eu acho que eu fui adquirindo essa confiança e você pôde me passar muito conhecimento. Então, acho que foi isso que foi fazendo ao longo das consultas eu ter certeza que era aquele caminho que eu queria seguir. E como a gente comentou, assim, é engraçado porque você tem que blindar um pouco as informações que você recebe, né? Assim, você tem que confiar na pessoa que você tá ali escutando, enfim, porque, mas mais de 40 semanas não pode, é muito tempo para esperar, mas e aí no bebê não vai dar certo. Então, você começa a exclamar que se você entra nessa, você realmente não vai, porque já é uma situação delicada, né? Você já tá fragilizada por diversos motivos. E ainda você escutou algumas coisas, então eu tentava me blindar e seguir. Focar naquilo que eu acreditava, assim. E aquilo me fazia sentido, assim. Pra mim era algo que fazia sentido tudo que você falava, aquele caminho. E eu pensava assim, poxa, realmente, é o natural da vida, né? O nenê se desenvolve, chega uma hora que ele sai. Ninguém ficou grávida pra sempre. Ficou com o bebê guardado. Ficou com o bebê guardado. Então, ele sai. Mas parece que a gente perde um pouco desse raciocínio que é lógico, né? Então, a gente tá tão acostumada, tão imerso numa realidade que todo mundo em volta
É uma cesárea marcada? Sim. Eu acho que nem, não é nem que um... perde. Eu acho que às vezes a pessoa nunca teve, nunca pensou nisso. Eu acho que eu nunca tinha Não tinha- pensado. nunca eu falo pensou. como contexto, assim, de humanidade. Da humanidade, assim, né? A sim. gente perdeu Sim, isso, né? perdeu. E é cansativo mesmo você ficar... Se você tá nessa transformação, né? Se você passou por essa transformação, você tá se convencendo e aí... Em volta, você tá sendo Uma bombardeado. pressão, É sim. cansativo isso, né? Isso mexe muito, né? Você... Sim. Tô entendendo, tô ganhando conhecimento, mas aí vem alguém e me Sim. abala, né? É muito Sim. forte, né, essa nossa cultura, Mas né? aí eu acho que você tem que focar no que você realmente acredita, se era aquilo que eu tava buscando. E assim, brincadeiras à parte, mas eu sabia que se tivesse alguma intercorrência, alguma coisa, isso me deixou muito tranquila. Não era a qualquer preço, sabe? Acho que usam muito essa frase, eu quero parto no... Não, mas não é a qualquer preço, Sim. não é pondo em risco a saúde de ninguém. Enfim, então tava tudo bem, eu estava me sentindo segura. Eu acho que foi isso que fez eu continuar nesse caminho até o final. Só lá, não quis desistir. Mas assim, foi mudando, assim, como você se sentia em relação ao parto? Você, assim, daquele, que nunca tinha pensado, até não, quero experimentar isso, com assim. certeza. Mas eu acho que logo no começo, assim, eu já tive a vontade de experimentar. Eu acho que mudou nas primeiras consultas, eu já falei, é isso que eu quero seguir. Eu assim, acho mudou. que, assim, a gente avalia que a mudança, né, da sua escolha pode ter vindo, claro, pelo conhecimento que ela foi te passando, mas se você não estivesse já em busca de uma experiência diferente, você nem teria ido nela. Com certeza. Você já teria ido na experiência que você, como você falou, foi tudo Foi bem. boa. Não Né? não foi negativa. Você não teve uma experiência que você Não. ficou... Porque tem algumas mulheres que ficam, né? Elas passam por cesáreas e elas ficam com uma sensação incômoda. E aí elas vão atrás de uma nova assistência por essa sensação incômoda, né? Sim, Parece que tem alguma sim. coisa. Mas você não, você teve uma Elas experiência elas boa. vão atrás de um parto para curar uma outra experiência. No meu Não caso, foi não isso. foi Eu nunca isso, percebi assim. isso em você, Não. verdade. Muito bem. E aí, foi chegando 38 semanas, 39, vamos E eu lá. falei, vai ser maravilhoso. 39, ela chega, lindo e maravilhoso. Nossa, teve essa E saga. aí? Eu esqueci dessa parte. Vamos Eu não vamos ver. esqueci, E aí, não, chegou porque- 39. E aí, assim, eu confesso que foi uma gravidez que, assim, bom, eu treino, eu faço atividade física, eu procuro, além das férias, me alimentar bem. Não, enfim, a gente busca, né, saúde, enfim. E eu parei, assim, eu não quis fazer, não estava com vontade de fazer atividade física. Eu acho que eu comi muito mais, tenho certeza, que eu comi muito mais do que eu deveria. E não porque eu sentia muita fome, mas porque eu deixei isso pra lá, de lado. E foi algo que, enfim, se eu tivesse um terceiro filho, enfim, marido, fica a dica. Olha só, a gente vai ter mais um sobrinho. Aquelas... Um parto a jato. Não, brincadeira. Aí tem que ser a jato, né? Pra contar outra experiência mais rápido. Nossa, pelo amor de Deus, Jesus. E aí, Enfim, e aí eu acho que isso é algo que eu faria diferente nesse sentido, sabe? Eu acho que eu poderia ter me preparado melhor. E eu sabia, né? Você se mantém em movimento, você se alimenta melhor, tá com peso mais baixo. E eu digo isso porque, né, vocês falam 38 semanas e tal. Quando chegou na 40ª semana, eu não tinha mais forças pra, continuar trabalhando e tal. E aí eu já saí de licença porque tava aquilo tudo muito pesado, era muito cansativo, assim. Qualquer coisa que eu ia fazer era muito cansativo, assim. E aí vocês falavam, não é pra ficar em casa deitada esperando a Isabela chegar. Você tem que seguir sua vida, tal. E aí eu procurava fazer isso. Aquela coisa doida de grávida, que quer arrumar tudo, né? Quarta, mala. Tudo. Aí ficava fazendo e tal. Eu tinha o Pedro tava com 3 anos, então levava ele na escola, buscava na escola, tentava, né, me manter ativa. Então, assim, mesmo que você tivesse tido um parto rápido, essa questão de se cuidar durante a Com gestação certeza. e a da alimentação pesou não só pelo parto, que a gente já vai contar como foi, mas Sim. pelo final da gestação. Que foi muito mais desgastante do que eu acho que poderia ter sido. Eu acho que poderia ter sido, pra mim, mais fácil, assim. Sim. E não que Sim. não tinha alertas médicos sobre isso. Não, mas tinha a alguém escolha é sua, Assim, né? tá um pouquinho a mais o peso da semana, mas tudo bem. Vamos lá, né? Mas vamos lá. Bom, enfim. Vamos lá, é cunhada da Bianca, nem posso falar deixa eu- nada. Não pode, Deixa que a né, dar Bianca bronca. fala, gente.
Enfim, bom, e aí foi isso. Aí, com 40 semanas, né, eu dei uma desacelerada, enfim. E aí, você começa a entrar naquela ansiedade, né? E também, assim, 40 semanas, eu falo, e aí? Até quando a gente vai esperar? Eu lembro que, enfim, meu marido, ele ia viajar, ele tinha uma viagem marcada em 2 semanas. Eu falei, essa criança tem que nascer antes, né? Como assim, né? Enfim. Então, você começa a criar uma expectativa natural, assim. E aí, eu lembro que eu conversei com vocês, eu falei, o que dá pra fazer assim, naturalmente, né? E aí, eu comecei a fazer caminhada, doida da caminhada. Daí, descia na esteira, ia caminhar. Falei, no movimento, eu vou tentar movimentar, assim. E me fazia bem, então, tudo bem. A gente ia monitorando, né? Eu ia, enfim, com uma certa frequência lá no consultório. Enfim, aí vocês me recomendaram a acupuntura, né? Que eu fiz. Enfim... Não lembro, acho que tem umas mandingas lá que enfim, a gente umas coisas mais assim, naturais. O óleo de prímula, né? O óleo que eu tomei, que foi... Não, mas esse foi o outro ultimato, óleo. né? O ultimato. Esse é um outro óleo. Um óleo lá. Que Óleo de rícino. E aí, eu lembro que você falou assim, bate com suco que você gosta. Claro, bati com suco de melancia, delícia, que eu adorava. Vou tomar uma vitamina. Até hoje eu não tomo nunca mais eu tomei suco de melancia. Nunca mais. Jura? Aquele gosto veio na minha boca, assim, daquele Que óleo. mesmo? Tinha um gosto meio de gergelinha, assim. Mas enfim, eu falei, vamos lá, ser pro bem de todos, vamos tomar isso aqui, veste o nariz e vai. E aí foi o que estimulou, assim, né? E aí isso foi numa quarta-feira, daí na quinta-feira continuei seguindo a vida, não tinha acontecido nada, não tinha sentido naquela hora muito efeito, assim, sabe? Enfim, mas segui. Aí eu lembro que eu tinha ido buscar o Pedro na escola, depois do almoço, e aí eu cochilava com ele à tarde, porque eu ficava cansada e tal, a gente ia cochilar. Ele era pequenininho, dormia, assim. E aí toda tarde eu cochilava, tranquilo. E aí eu deitei com ele dormiu e eu não conseguia dormir, assim. Falei, nossa, tá bom, não devo estar com sono. E fui. E aí começou a me incomodar uma coisa. Eu falei, nossa, uma dor, assim. Mas não era uma dor, era um incômodo. Isso que Você horas, não sabe que horas umas 2 da tarde. 2 da tarde. Tanto que é o horário que eu começo a contar que a história Começou às porque tarde. foi. Pra mim, foram os meus primeiros incômodos, assim. Não era confortável como eu estava. E fiquei segurando, falei, não vou ser a louca. Ai, Bianca, né? Eu falei, não, vou esperar. E fiquei. Aí deu umas 6 da tarde, eu falei, não. Aí eu falei, liguei, Bianca, sabe o que é? Ai, eu não sei, eu tô com uma sensação estranha, não é uma dor, mas tá muito incomodada, não consigo dormir. Você não pode vir aqui em casa? Ela falou, claro, vou pra aí. Aí logo ela chegou. Aí ela chegou, ela falou, então, é que você, né, tá começando... Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Eu falei agora. Você espera tanto, mas quando chega, você não sabe o que fazer, né, enfim. E aí eu lembro que você foi lá, né, me examinou, tal, você falou, é isso, né, tá começando, mas fica tranquila, né, ainda deve demorar um pouco, tal. Né? Assim, eu falei, tranquilo. Pensei eu, madrugada, amanhã de manhã, Isabela está aqui com a gente, Você ainda teve uma conta boa aí, né? Porque era final da tarde. Eu pensei que de manhã, né, tava tudo bem. Eu falei, e aí, qual que é o plano? Tá, a gente já tinha falado um pouco sobre isso, tal. Ela falou, aí você falou, vamos ficar aqui em casa, tal. Eu já tinha pedido, minha irmã, eu lembro que foi buscar o Pedro, né, que eu não queria que ele estivesse lá. Então tava eu, meu marido, a Bianca, e ficamos lá. E a Bianca ficou. Tranquilo, lá em casa, a gente ficou sentada no sofá. Parto mais longo. Foi por isso que eu fiquei. Ficou lá. E aí, comecei a sentir as contrações, comecei a entender um pouco o que era aquilo. Só que assim, era muito espaçado, acho que talvez 10 minutos, 12 minutos, algo assim. E leve, né? Eu não senti uma dor, assim, era tranquilo. Falou, nossa, eu faria assim. Aí eu lembro que uma hora eu fui na cozinha, eu lembro direitinho. Falei assim, fui tomar água, falei, nossa, Bi, se for assim, é assim mesmo? Eu acho que talvez aumente um pouquinho. Eu não queria falar muito, eu falei, né? Nossa, então vai... Nossa, super tranquilo. Tô adorando. Tô adorando. Aí fiquei lá, tem até um vídeo que a gente fez nessa hora e tal. Enfim, foi super tranquilo. Falei, tranquilo. Aí ficamos lá e assistimos filme, comemos, e normal, é a vida que segue, e eu lá, né? Aí a gente deu uma avisada... família, talvez alguma coisa vai acontecer, mas tá tudo tranquilo, fiquei. Porque como eu tinha pedido pra buscar o Pedro, todo mundo percebeu que alguma coisa... Ficou antenado. Mas teve que avisar a família, alguma né? coisa, enfim.
E aí foi isso, aí ficamos lá, tal. Aí durante aquela madrugada, realmente, foi uma madrugada intensa. Eu lembro que a gente ficou ali na sala. Nossa, foi bem puxado. Foi puxado, e eu queria, tipo, ela perto de mim, então eu não consegui ir pro quarto, deixa eu dormir com as contrações. E aí começa a ficar, né, menos tempo. Então eu lembro que doía. E assim, eu tinha sono, né, porque eu ficava cansada. Então eu acho que eu dormia por, tipo, 3 minutos. Dormia Isso, mesmo, foi isso. apagava. Aí eu dormia, aí vinha a dor, E assim, só que você aprende, né, a lidar com aquele movimento todo que tá acontecendo. Até porque se você quer aquele ápice de dor constante, você não conseguia lidar. Ninguém conseguiria lidar com aquilo, né? Então, você vê o quanto o corpo enfim, sábio. Eu lembro que eram os 3, né? Dormia 3 minutos, todo mundo. Por isso que foi puxada. Foi a madrugada toda, assim. A gente ficou bastante e tal. E aí, às vezes, eu lembro que eu ia pro chuveiro, né? Água quente, dar uma relaxada e tal. Aí, quando foi por volta de umas 6 da manhã, você falou, acho que eu vou avisar a Fabi, acho que já tá na hora da gente ir. Era uma sexta-feira, até pra gente não pegar muito trânsito, não é algo que pode deixar a gente tenso, né? De, pegou trânsito e tal. Falei, tranquilo, pra gente ir pro hospital. Falei, você dormia a noite inteira, foi isso? Você dorme. Mas você sempre falou isso, que ela sempre dorme. Você que fica lá e ela dorme, né? Você sempre me falou isso. Né? Vocês estão vendo, né, gente? A Bianca, ela é boazinha. Isso é verdade, ela né? espera um certo horário pra mim. Eu faço isso com essa, Respeita os mais a Fabi velhos. achou que ia chegar lá de manhã. Ia tá... Nem desmarcou as consultas do consultório, né? Chegou, falou, vou lá fazer um partinho e daqui a pouco eu vou trabalhar no consultório. Chegar na boca do gol, né? Achou, tranquilo. Mas você tava tranquila, assim, apesar da dor, da madrugada puxada, Sim. você tava assim, não tô com medo desse parto, ou não quero mais. Em nenhum momento passou isso. Em nenhum momento. Você ficava auscultando, né? Então, assim, você vê os batimentos dela, tá tudo certo. Se eu não me engano, bom, vocês que são as médicas aqui, doutoras, tem que aumentar o batimento quando tem a contração. Quando ela se mexe. Quando ela se mexe. Quando ela se mexe. E efetivamente acontecia o que vocês estavam esperando. Então, pra mim, tava tudo bem. E aí, como eu aprendi a lidar com aquela dor, com aquele movimento, eu falei, tá sob controle, vamos lá. Aí fomos no carro também é bem desconfortável, você vai e chegamos lá. Aí eu fiquei feliz que quando eu cheguei, logo te vi, então você fala, tá bom, ela tá aqui, então continua. Como isso é importante, né? Nossa, assim, e eu acho que eu ficaria angustiada de não te ver lá, sabe? Falar, então, teve um imprevisto, aí, oi, eu sou a doutora aqui. Não. Enfim, aí logo eu te vi. Aí você foi me examinar e aí eu fiquei feliz. Você falou assim, Dani, tá tudo bem e tal. E eu lembro que você falou, você tá com 7 centímetros de dilatação. Uau, eu não lembrava disso, ela chegou... Eu lembro. Mas eu boa tava essa parteira aí. Levou bem. Aí eu falei, nossa, como esperado, assim. E eu sou capricorniana, gosto da minha vida bem organizada. Eu falei, como eu esperava, durante a manhã, Isabela, né, tranquila. Aí ficamos lá, examinou, fez aquela entrada toda no hospital, não sei o quê, subimos, não sei o quê e tal, tá bom. Até que fomos pro quarto. No quarto, não sei. Na sala de parto. Na sala a gente de parto. foi pra sala de parto. Uma baita banheira, super legal. Entra na banheira, aí é super gostoso. E toma um picolé, e delícia. Eu falei, nossa, tá super legal aqui. Uau, aqui que legal mesmo, esse a gente fica. Já eram umas 9 da manhã, 9 da manhã. por aí. Tá. Aí ficamos ali e tal, e tudo bem. Aí, até então, a minha bolsa não tinha estourado, né? Aí uma hora eu tava assim, aí não sei, aí você explica melhor o que aconteceu. E aí minha bolsa estourou. Rompeu sozinha. Mas fora da banheira. Fora da banheira. Aí eu falei, nossa, coisa esquisita, né? Você fica com uma sensação, parece... E aí você fica... Eu não sei, eu ficava meio envergonhada. Aquela água, foi fazendo xixi, mas eu não tô. O que eu faço agora, né? Enfim. Meio constrangedor, né? É constrangedor, assim. Mas só tava a gente, então tudo bem. Aí foi e tal. Aí eu falei, agora vai, né? Aí você falou, tá com 9 centímetros. Depois eu falei, pronto, tá tudo certo, Olha, né? foi Que horas evoluindo bem, isso? né? Eu tô perguntando as horas, Sim. porque como a gente tá falando... tá falando de uma linha de tempo. Sim, acho que por volta de 10 a 11 horas da manhã. Da manhã. Isso. Repita. Só pra gente saber, né? Cronograma. Repita. Acho que por volta de umas 11 da manhã. Eu falei, tranquilo, agora ela vem e tal. Né? Dilatação, então, tava Tava indo. acontecendo. E as contrações continuavam. E até então... E você bem de dor, assim? Eu tinha me acostumado a lidar. E até então eu falei, nossa, você é daquelas que não toma anestesia. Falei, olha, cheguei até aqui sem tomar anestesia, vamos assim. Porque eu aprendi a lidar com aquilo. Eu falei, vai ser uma dor quando ela sair, mas acabou, passou, né? Então tá tudo Tava bem. corajosa. Nossa, corajosa, sem anestesia, vai ser assim mesmo.
Só que aí começou a passar o tempo. E aí eu já estava muito cansada também, né? Desde as 2 da tarde, sentindo aquilo tudo do dia anterior e tal. E aí eu tava cansada, e a gente falando, e aí senta na bola, e faz não sei o que lá, e 1000 coisas que vocês me orientavam, eu ia fazendo tal, né? exercício e tal. Mas aí começou a dar uma parada na evolução. E aí vocês já tinham me comentado, olha, assim, que se você quiser uma anestesia, você avisa a gente e tal. Aí vocês me explicaram que era só pra eu me sentir mais confortável, que não ia tirar o movimento. Uma sensação só que eu tive da cesárea que me incomodou demais, porque eu nunca tinha tomado, era a sensação de não mexer minhas pernas depois. Geralmente incomoda as mulheres assim, bastante. Eu ficava angustiada, eu ficava incessantemente tentando mexer meus pés, porque eu achava que eu não ia nunca mais me mexer. Assim, essa sensação pra mim foi muito ruim. Então, eu acho que eu tinha um pouco que eu não queria sentir isso de novo. Sim. Só que aí você me falou, não é isso. Ela vai tirar a sua dor, né? Se você precisar, tal, mas você vai sentir. Porque eu falei, como é que eu vou fazer essa força, isso tudo que precisa ser feito, se eu não tô sentindo nada? Pois é, como faz, né? Como Não faz. faz. Não faz. Daí eu falei, não dá. Só que aí eu tava cansada, tal. Eu falei, então tá bom, acho que eu quero. Aí tá bom. Aí foi o anestesista, tal. Aí deu anestesia. Isso era por volta de 1 da tarde, eu lembro. E daí eu dormi. Aí vocês apagaram a luz, gostoso, assim. Eu dormi, acho que umas 2 horas, assim. Acho que você fica tão cansado. E eu não imaginava que eu ia conseguir dormir, né? E assim, só reforçando, porque a gente normalmente não oferece anestesia, né? É uma intervenção que a gente deixa para que isso parta da própria mulher, né? Que ela tá pensando naquilo, ela passou na cabeça dela, ela vai pedir. Exato. Mas realmente a Dani já estava num estágio de cansaço em que é uma das indicações, né? Quando a mulher chega numa exaustão muito grande, o que a gente pode oferecer é a analgesia. Então, mas sempre uma escolha, né? Assim, porque fui eu que falei. Vocês tinham falado, pode, é só você nos avisar. Mas vocês não ficavam, você quer agora? Mulher. Não, eu falei, acho que agora eu quero, porque eu tava me sentindo muito cansada. E aí vocês falaram, olha, então acho que você vai acabar relaxando um pouco, vai ser bom e tal. E deu tudo certo. E dormiu. Dormi. Eu falei, tá bom, vocês ficaram bom. tudo bem. Isso vai. Acho que devia ser 2 ou 3 da tarde, mais ou menos. Eu falei, bom, aí acordei e tal. E aí você fala, nossa, como que eu dormi em meio a toda essa turbulência, né? Mas aí eu dormi, foi ótimo, e acordei meio, né, revitalizada, assim. Aí, enfim, acordei e tal. E aí eu falei, e aí, como é que tá, tal? Só que aí você me explicou, né, que, bom, pelo menos foi o que eu entendi. Não, pode ir. Enfim, que eu tava lá com os 9 centímetros de dilatação e a cabeça da Isabela tinha que passar no meio disso, né? Desse vão, assim. Só que ela vinha numa lateral, assim, né? A cabeça tava numa lateral. Não tava exatamente no meio, tava numa lateral. Daí eu falei, tá, mas e agora, né? E eu, assim, geralmente eu ficava numa posição de cócoras, né? Mas às vezes quando eu deitava, vocês sentiam o pezinho dela aqui. Então, quando vinha a contração, ela me chutava aqui, você falou, olha o pezinho dela aqui. Só que aí a cabecinha dela batia numa lateral e ela não saía. Aí vocês começaram a me explicar que era isso que estava acontecendo, por isso que ela não conseguia sair. E que ela teria que sair desse posicionamento para encaixar certinho. Gente, me corrijam. Foi isso, isso mesmo, foi Mas isso eu mesmo. acho que é importante o que você entendeu. Foi eu acho, porque essa é a sua experiência. Que ela tinha que, né, voltar um pouquinho para trás para que ela pudesse encaixar a cabecinha certinho. E eu lembro até que a gente fez umas posições, né, e vira de ponta cabeça. Não, aí entra, já tava fazendo exercício, aí entra a saga de corrigir uma posição do bebê. Isso. E aí fizemos 1000 coisas ali, né, que vocês me orientaram, enfim. 1000 coisas mesmo, né? A gente fala 1000 coisas, 1000 coisas o que podemos fazer agora, né? Enfim, aí foi. E aí acho que isso já era, sei lá, 3, 4 da tarde. Então, só que aí eu comecei a ficar desanimada, se eu posso dizer, assim. Porque aí você tá muito cansada, aí vocês falam, mas você quer comer? Mas eu não tinha vontade, eu não queria nada, eu só queria que ela nascesse, né? Eu falei, pô, e aí? Até que horas vai isso, assim, né? E aí eu comecei a ficar meio desanimada. Mesmo sem tanta dor, né? Assim, porque aí depois eu tomei mais algumas outras doses de anestesia, porque tava gostoso ali, não senti mais a dor. Não, depois que você não sente mais dor... Aí você não quer mais sentir de novo. E também não é pra sentir, né? Não é pra você voltar naquele... Exatamente. Que eu tava, né? Então,
Comecei a tomar outras doses e tal, e então não sentia dor, mas assim, cansa, né? Você tá ali tanto tempo e tal, e você quer, chega uma hora e fala, e aí, né? Não vai nascer nunca tal. E aí ficamos ali, tentamos de tudo tal. Aí eu lembro que deu assim umas 6 da tarde, a gente já tava meio, putz, eu já percebi que o clima era, acho que não vai dar certo. 6 da tarde. Umas gente, 6 da olha tarde. Isso. Aí vocês falaram assim, a gente vai sair um pouquinho da sala e vou deixar vocês dois aí. Eu falei, ai, ferrou. Já era. Aí eu lembro que começou a chorar. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, mas eu quero muito, porque eu não cheguei até aqui. Era mais assim, pela persistência. Eu falei, tem que dar certo. Eu falei, eu não passei por tudo isso pra não dar certo. E aí eu lembro que eu comecei a conversar com ela. Eu falei, filha, a mamãe tá te esperando, vem, vai dar certo, a gente vai conseguir e tal. Enfim. E aí eu falei com ele, ele falou, olha, faz o que você quiser, eu tô aqui e tal. E se não tiver que ser, tudo bem, você já passou por uma outra experiência tal, que deu tudo certo. Eu falei, tá bom, o que importa é que tá tudo bem comigo, com ela e tá bom. E aí eu me convenci, eu falei, tá bom, se tiver que ser cesárea, vai, pelo menos acaba logo, porque também cansa, né? Você tá ali... Chega, né? Enfim. E aí... Passou um tempinho, vocês, né? Acho que foram lá falar, e agora? O que fazer? E agora? Acho que já deu. Mas é muito engraçado, né? Porque para quem chegou nessa dúvida se queria parto normal, eu me lembro de ver essa cena dela ficar triste no meio do parto. Isso eu lembro porque também. Talvez ele não estivesse dando certo. Sim. E que não daria certo. Então, para mim, assim, isso foi muito marcante. Sim. Uma pessoa que foi... aos pouquinhos, se convencendo, chegou lá e falou, não, agora tem que dar certo, tem que dar né? Certo. Isso foi... E, enfim, aí depois passou um tempo, aí vocês voltaram, acho que já era umas 7 horas, assim. Aí vocês já iam me falar, tipo, olha, Dani, acho que realmente... O gato subiu no telhado. Né? Assim, já vieram com uma cara de tipo... Aí você falou, deixa eu te examinar de novo. Aí você falou assim, nossa... tem uma notícia muito boa. Eu falei, o que aconteceu? Você falou, olha, ela tá bem encaixada. Eu falei, não acredito. Você falou, ela encaixou bem, ela saiu da posição que ela tava. Eu falei, não acredito. Aí a Bianca, nossa, a cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Agora não, quero mais, né? Agora que eu aceitei que pode ser cesárea. Não. Enfim, mas mesmo assim, acho que isso era umas 7 da noite. A Isabela foi nascer 11h15, 11h13 da noite. Então, ainda demorou um tempinho. Mas foi aquele... Aí mudou, assim. Até então, mudou tudo que estava acontecendo até então. Eu comecei, assim... Porque aí, eu lembro que o anestesista, da última vez que tinha ido, ele falou... Olha, Daniela, então... Eu lembro disso. Tenho que te contar uma coisa. Eu lembro disso. Eu lembro exatamente dessa vez. Ele falou, eu não posso mais te dar nenhuma dose de anestesia. Porque tem alguns riscos, você pode até convulsionar. Eu falei... Falou isso. Nossa, que legal. Eu falei, entendi. Eu falei, tá bom. Então eu falei, agora vai ter que ir na raça. E aí eu voltei a sentir as coisas que eu tava sentindo antes. Assim, as dores da contração, mas que eu já tinha aprendido a lidar. Mas era tudo muito mais intenso. E aí eu comecei a sentir outras coisas que eu não sentia até então. Que, tipo, era, assim, uma sensação que queimava, assim, sabe? Eram sensações diferentes, assim. Aquela sensação que você quer expulsar, sensação de querer fazer força. E eu não tinha sentido até então. Uhum. Então eu falei, alguma coisa realmente aconteceu e tá diferente. Né? Evoluiu, porque... Aí vocês falaram, ela tá chegando, vai dar certo, não sei o que e tal. E aí eu lembro que a maioria do tempo eu fiquei sentada naquela banquetinha, assim, né? E aí vocês ficavam ali acompanhando e realmente tava indo. Foi lento mesmo assim. Uma descida lenta. Uma descida lenta. Mas aí eu já me via em outra situação do que eu tava até antes, né? E, enfim, aí foi indo. Porque antes a gente tava tentando e não tinha evolução. Isso. Né? Exercício, sem evolução. Aí é diferente, você fala outros... E às vezes, às vezes até tem uma evolução, mas ele é muito pequena para tudo aquilo que você tá passando. Sim. Então, é assim, se o bebê tá bem e se a mãe também tá bem, você pode fazer isso. Olha, vamos esperar um pouco, vamos descansar um pouco,Sim. vamos ver o que acontece. E se aí ver, aí por que a gente deixa sozinho, né? O casal, né? Por que ficar sozinho, tipo, vamos fugir daqui. No fundo era isso. Não aguento mais. Não aguento mais, mas não é nada casa. disso. Quando a gente resolve deixar sozinho, às vezes é porque a pessoa também tá precisando de um tempo da gente.
né? Sim. Porque, assim, as mulheres, quando elas vão parir, elas têm, por mais que a gente converse sobre isso, elas querem corresponder a uma expectativa pra gente. Parece assim, né? Tanto que, muitas vezes, tem mulheres que pedem desculpa porque pediram uma anestesia. Nossa. Então, tem uma coisa, então, assim, vamos sair, vamos parar de fazer pressão, porque talvez a pessoa está se sentindo pressionada que tem que acontecer alguma coisa, e as coisas estão acontecendo muito lentamente. Então, vamos sair de perto um pouco. Para sair um pouco da nossa... eu acho que é quase como uma frequência, né? Porque eu vejo que existe essa conexão do casal olhar pra gente e falar, bom, se elas estão tranquilas, eu fico tranquilo. Com certeza. Se elas estão Com dispostas a continuar, Vamos continuar. por que Então, é um pouco sair dessa frequência para ele sentir o que ele quer, o que ele tá sentindo. Então, elas estão dispostas a continuar, mas eu não tô. O que nós estamos sentindo? Então, às vezes, a gente sai um pouco de cena. E também por outros motivos. Porque o casal junto, às vezes, a liberação da ocitocina é maior. Só dos dois poderem estar um pouco mais intimamente juntos, sem a gente estar perto. Então, tem vários motivos. Mas não é porque a gente quer ir embora. Ah, tá bom. Não, eu não tinha pensado nisso até então, né? Quantos anos tem a Isabela? 5 anos. Eu não tinha pensado nisso. Mas você acabou de falar, né? A hora que você entregou os pontos, que você falou assim, ok, se tiver que ser. Que a gente voltou pra sala, tudo tinha mudado. Olha que... Tudo tinha mudado. Né? Não ajuda a gente sair? Não, sim, mas eu acho que também eu tirei aquela pressão de cima de mim nesse momento, assim. Porque... Assim, eu sou persistente nas coisas que eu quero. E além de tudo, claro que ali eu queria tal, mas eu passava pela minha cabeça. Eu não passei por tudo isso pra não dar certo. Eu lembro de você certo. verbalizar isso. Isso. Eu falei, poxa... Não, porque assim, eu falei, poxa, mas foi tanto esforço, assim, sabe? E eu falei, agora vai dar certo, tem que dar certo, assim, sabe? Eu queria me provar. E até, assim, de ser capaz daquilo, de ficar com esse, será que eu vou ficar frustrada se não der certo? Então, eu queria muito que desse certo, ali mais do que nunca, assim, sabe? Foi uma prova mesmo, Uma prova. né? Enfim, daí foi isso aí. Mesmo depois disso, né, esse processo todo foi um pouco lento e tal, mas eu vi que tava evoluindo, tava dando certo, assim. Aí eu fiquei feliz, foi quando a pediatra entrou na sala. Falei, ela entrou porque vai chegar um neném, Tá né? acontecendo. Tá acontecendo. Se a pediatra chegou, vai acontecer. Enfim, aí eu não lembro mais de muita coisa. Porque aí eu tava nessa banquetinha, aí eu lembro que vocês estavam assim embaixo, né? Sentadas, assim, enfim. E aí você falou, eu vou pegar ela. Eu falei, pode pegar. Eu falei assim, pega ela porque eu não vou conseguir. Segura ela pra mim. Porque eu tava extremamente exausta. Eu falei, eu tinha a sensação que eu não ia conseguir segurar a neném no colo, de tão exausta que eu tava, né? Enfim, e daí... Aí eu já sentia tudo, porque eu tava sem anestesia e tal. Dor não foi algo que eu senti naquele momento. Não consigo lembrar de dor daquele momento. A recordação não é a dor. Não é a recordação que eu tenho. Mas eu senti exatamente o corpinho dela saindo, assim. Eu senti tudo. E a Isabela era pequenininha, né? Comi pouquinho. Isabela também. Enfim, era pequenininha. Bolotinha. Nasceu com quase 4 quilos. Então, assim, né? Quanto que ela nasceu? Quase 3.800, 3.700 e pouco. Era um bebê grande. E mal posicionado, né? Então é uma descida realmente árdua ali. Enfim, e aí saiu. Mas aí, quando ela saiu, aí eu já não lembro muito de muita coisa, né? E foi na banqueta que ela saiu? Foi na banqueta. Nossa, eu lembrava. A gente colocou o vácuo ainda. Você não lembra que a gente colocou o vácuo? Não, essa parte não sei se eu lembro. A gente colocou um vácuo, porque ela tava numa descida muito lenta. E aí, assim, pra ajudar a puxar, né? Descida muito lenta, ou seja, a cada contração vem um bebê, mas vem pouco. Junto com a sua exaustão, que tava... E assim, a cada hora que passa, vai ficando mais exausta, né? Sim. Aí a gente pensou em usar um vácuo, porque como tava muito baixinha, somaria a sua força com... a extração do vácuo, extrator. Tá. Então, a gente usou um vácuo nela. Então foi isso. E aí, depois disso, aí você pegou, aí eu dei uma apagada, não lembro desmaiou, de muita coisa. desmaiou. De Desmaiei. cansaço, gente. De cansaço. Desmaiou. E aí, a hora que eu voltei, acho que mas não passou muito tempo, Sim, né? pouco Depois, tempo. 5 minutinhos, talvez. Foi, a gente te deitou. Já me deitou e eu já... Aí, quando eu acordei assim, aí o Paulinho já tava com ela no colo, assim. Foi. E ela nasceu. Depois de tanto simples. Aí 11
horas, às 11 da noite. Às 11h15 da noite. Você achou que ia nascer nessa manhã, nasceu na noite desse dia. Às 11 da noite. E uma coisa que até eu lembro que eu falei assim, na sala tem um relógio, né? Com os números vermelhos. Ai, se eu pudesse dar uma dica pro hospital, eu tiro esse relógio daí. Às vezes a gente coloca uma toalha em cima. Eu fiquei depois eu fiquei com essa memória. Agora não é mais na frente da paciente. Fica mais longe. Assim, fica mais longe. Era bem em frente à cama, assim. E aquela luz vermelha ali. Os numerinhos, e aí você fica vendo aquele tempo passar, assim, você fala, nossa, já são pra você que teve essa questão do tempo. Não, e né? tem uma observação também, que quando eu falei pra sua mãe que eu vinha aqui, ela falou, mas você não pode deixar de esquecer de contar uma coisa. Quando a gente, enfim, eu tava um pouco, no começo, depois que a gente foi pro hospital tal, angustiada. Eu queria, assim, minha mãe, sua mãe, eu queria que elas soubessem e que tava tudo bem também, né? Porque como eu sei que elas tinham uma angústia de será que vai correr tudo bem, enfim, tal. E aí eu falei pro Paulinho, pode avisar, fala que a gente tá indo pro hospital. O que aconteceu? Lá foram elas pro hospital de manhã. Minha família é um pouco farofeira, né? Já e foram lá fazer farofa. Então, assim, e aí elas ficaram num lugar muito perto de onde a gente tava. Então, assim, elas têm a nítida lembrança de ouvir tudo. Ouviram os gritos. O que, se fosse hoje, eu só falaria assim, nasceu o neném, né? Porque, assim, se ali pra gente já tava uma situação, né, de, poxa, imagina quem tá de fora. De fora. Eu fiquei pensando, imagina minha mãe quando eu gritar. Então, ela conta, né, que era uma situação bem difícil, né? Assim, sim, esperando, e daqui a pouco sua mãe falou pra mim, daí a Fabiana um dia foi, uma hora foi lá e falou assim, por que vocês não vão dar uma volta no shopping? Eu falei, como ela acha que eu vou dar uma volta no shopping? Sim, mas vai ficar de manhã até às 11 da noite, dá pra ir no shopping 3 vezes. E elas não conseguem ter essa percepção, não né? tem como. Então... É melhor que não vá, porque não vai ficar confortável. Não adianta, não. Isso só aumenta a ansiedade. E também as pessoas, elas não estão habituadas com uma cena de parto. Então, gritar, vocalizar, é uma coisa que é super comum. E até, às vezes, incentivado, dependendo da mulher, é saudável, faz muito bem. Claro. Só que pra pessoa, assim, quem tá ouvindo de fora e quem nem tá vendo acha você, que você tá e é sua mãe, sofrendo, né? Acho que você tá morrendo ali, porque né? quando que você grita na vida? Quando você tá morrendo de dor, né? Então, o que a pessoa tá esperando é um parto silencioso, assim, que né? ela tá bem, né? É isso. Mas foi puxado mesmo, pra todo mundo. E pra mim também, emocionalmente, pra mim. Esse momento que a gente saiu da sala, eu estava surtando do lado de fora. E a Fabiana, assim, tomando cafezinho. Tá tudo bem, não, imagina. Bianca, tá tudo bem. Não tem nada diferente do que você já viu na sua vida. Eu, não tem como, Fabiana. Quantas horas que a gente tá aqui? A Bianca podia botar junto lá na sala de espera. Nossa. Podia ter colocado ela lá. Não, eu acho que assim... ela tava exausta também, assim, acho que juntou emocional. Mas todos nós, assim, né? Essa quantidade de horas, enfim, é muito cansativo mesmo, né? Porque eu como... da sua família, na sua primeira contração, óbvio que eu ia, né? Que eu ia ficar com você ali. Normalmente, a parteira vai num momento em que tá mais engatado, em que já tem uma... por exemplo, quando eu te avaliei pela primeira vez, tava a cada 10 minutos, né? Então, isso é uma fase prévia de trabalho de parto. A parteira, ela vai quando começa o trabalho de parto, mas eu não tava ali mais como parteira, né? Então, tem esse... E eu acho que eu me sentia muito segura com você ali comigo também. Porque, assim, aí eu não... E talvez, não sei, talvez poderia eu ter me preparado nesse sentido de saber que, tipo, eu ia ficar ali talvez um pouco sozinha. Eu não queria ficar sozinha, assim, sabe? Eu queria alguém comigo pra me garantir que tava tudo bem, assim. Essa segurança que vocês me passaram, né? Seja desde que eu comecei com as consultas e até lá no dia, enfim, foi muito importante. Porque sozinha eu não ia ter essa confiança. Eu não sabia se tava tudo bem ou não. Porque aí você pensa, né? Depois de tanto tempo, tá tudo bem? E você sempre me provava que tava tudo bem. Assim, ficava com aquela fita, assim, na barriga, né? Enfim. Então, você sempre me provava que tava tudo bem. Aí, você repetiu aquela frase que se qualquer... Não era nem uma intercorrência, assim. Se você percebesse, enfim, um batimento cardíaco pra baixo, alguma coisa assim. Você falou, a gente vai parar e, né, seguir, enfim. E a gente não tem assim, né? A gente...
como assistência de parto, a gente não tem nenhum problema com a cesárea. Para nós não é um problema. Você vai fazer uma cesárea, que problema? Não é um problema. Muito pelo contrário, né? Até se é uma indicação, que bom que existe a cesárea, né? Claro. E isso é importante porque as pacientes, que é uma coisa que a gente sempre fala, que a gente recebe pela primeira vez, todas falam, olha, se for uma cesárea, para mim tudo bem, você pode ficar tranquilo. Eu sei que foi, mas eu fico muito tranquila. Eu não tenho problemas com isso, né? E uma cesárea bem indicada, ela é uma via de parto que salva muitos casos, né? E não tem problema. Vai ser a melhor via. Vai ser, claro. vai ser mas não era o seu caso. Mas, e assim, pra mim realmente também não era um problema, porque eu já tinha passado por isso, então eu sabia como que era, assim. Eu fiquei bem, mesmo depois, assim, nos dias que se passaram. Então eu falava, esse eu sei como é. E é bem tranquilo, assim, pelo menos pra mim foi. Mas aí eu queria saber como é que era, né? E assim, é uma experiência de vida, assim. Você vê o quanto a gente é capaz de suportar tudo aquilo, de aprender a lidar com a dor, aprender a lidar com algo que tá fora do seu controle, mas você tem que aprender a lidar, assim, a se acostumar com aquele momento, né? E, assim, uma experiência de vida. Todo mundo que me pergunta, eu falo, foi longo, mas, assim, não me arrependo. Faria de novo, assim. É isso que eu ia te perguntar, né? Passou por uma cesárea que você tem uma experiência boa, não foi ruim pra você. Passou por uma experiência de um parto cansativo, longo, árduo, que foi conquistado. Você, assim, para uma próxima, o que você esperaria? Como vai ser o terceiro? Que você, Ai, Bianca! Não, assim, eu queria saber, assim, porque as pessoas que estão ouvindo, né, podem falar, mesmo nossa... que você não tenha um filho. Sim, o que eu imaginaria se eu tivesse, assim, algo nesse sentido. Eu acho que, assim, o que eu comentei, eu acho que eu me prepararia, e aí não do lado de vocês, mas... Acho que você, mulher, grávida, enfim, você tem que se preparar também em vários sentidos, né? Sim. Então, no que eu falei, acho que atividade física eu não pararia mais, assim, faria o que tivesse ao meu alcance, porque eu tenho certeza que essa disposição, né, esse condicionamento que você adquirir, eu tenho isso claro que teria me ajudado mais lá na hora, né? E alimentação também, para eu não ter engordado tanto. Então, acho que se eu fosse mais leve, teria, né, naquele momento eu teria facilitado também. E acho que é isso, assim. E eu tenho, não sei, mas eu tenho na minha cabeça que seria mais rápido. Acho que seria. Eu também tenho, né, minha? Não, mais demorado que isso. Ai, mas então, enfim. Mas acho terminando que o nosso tempo. É acabou-se. Já foi-se. Sim. Gente, Que mais, obrigada. Dani? Acho que é isso, assim. Vim aqui contar um pouquinho pra vocês. Obrigada pelo convite. É uma honra ter vocês na minha vida. Você. E você também. Me emocionei várias vezes. Nossa, né? Muito lindo. E faz tanto tempo esse parto, né? E a gente foi... É engraçado como a gente vai revivendo junto, né? As cenas. Lembrando. E pra mulher a história é uma história pra sua vida toda. Pra vida, né? Enfim. E hoje eu falo pra Isabela, Isabela, por onde você nasceu? Ela fala, pela Peliquita. Aí vem o Pedro, que é mais ciumento, e eu? E eu? Pela minha barriga. Ele fica assim... Por que eu não... mas por quê, né? Mas enfim. Mas é legal essas histórias, né? isso. Cada um a sua história. Que bom, obrigada. Eu que agradeço, o parto mais árduo da nossa vida. Deu certo. E deu certo. Obrigada, gente. Então, Dani Pavano de Cócoras, né? Alegrando aqui com essa história maravilhosa que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Com certeza. Tenho certeza. Com certeza. Muita gente que tem dúvida, Sim, né? E que também que passaram por cesáreas que foram ok, assim, que não tem, né, nenhum trauma, que não tem... Eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Para aquelas que têm medo de parto longo. Fica a dica.